meu irmão, olá, minha irmã. Muito boas-vindas ao Leitura Viva, leitura orante da palavra. Hoje é quarta-feira, 25 de março de 2026, quinta semana da Quaresma. Estamos em festa, Anunciação do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus da vida, que no silêncio de Nazaré escolhestes o sim de Maria para dar um corpo à vossa compaixão. Abri nossos ouvidos e corações para que, como ela, saibamos discernir vossa vontade no clamor dos pequenos. Que vossa palavra se encarne em nossas mãos, para que o mundo veja a vossa paz. Amém. Eis que uma virgem conceberá. Leitura do livro do profeta Isaías. Naqueles dias, o Senhor falou com Acaz, dizendo: Pede ao Senhor teu Deus que te faça ver um sinal, quer provenha da profundeza da terra, quer venha das alturas do céu. Mas Acaz respondeu: Não pedirei nem tentarei o Senhor. Disse o profeta: Ouvi então, vós, casa de Davi. Será que achais pouco incomodar os homens e passais a incomodar até o meu Deus? Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel, porque Deus está conosco. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. E então eu vos disse: Eis que venho. Sobre mim está escrito no livro: Com prazer faço a vossa vontade, guardo em meu coração vossa lei. Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fechei os meus lábios. Proclamei toda a vossa justiça, sem retê-la no meu coração. Vosso auxílio e lealdade narrei. Não calei vossa graça e verdade na presença da grande assembleia. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, é impossível eliminar os pecados com o sangue de touros e bodes. Por isso, ao entrar no mundo,
Cristo afirma: Tu não quiseste vítima nem oferenda, mas formaste-me um corpo. Não foram do teu agrado holocaustos nem sacrifícios pelo pecado. Por isso eu disse: Eis que eu venho. No livro está escrito a meu respeito: Eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Depois de dizer: Tu não quiseste nem te agradaram vítimas, oferendas, holocaustos, sacrifícios pelo pecado. Coisas oferecidas segundo a lei, ele acrescenta: Eu vim para fazer a tua vontade. Com isso, suprime o primeiro sacrifício para estabelecer o segundo. É graças a esta vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizada uma vez por todas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da salvação. O anjo então disse-lhe: Não tenhais medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerado estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavras da salvação. Minha irmã e meu irmão, hoje celebramos o Kairos, o tempo oportuno da graça, onde Deus interrompe toda a lógica do poder para inaugurar a lógica do serviço. Enquanto o poderoso Acaz, na primeira leitura,
se recusa a ouvir os sinais de Deus por medo ou soberba, uma jovem anônima, de uma aldeia sem prestígio algum, Maria, abre as portas da história. Inicia a história da salvação simplesmente aceitando, não sabendo ao certo sequer a missão que está aceitando, mas fazendo-se serva do Senhor. Uma conhecedora das Escrituras, pela família, seu pai e mãe eram muito devotos e conheciam bem a Escritura e faziam parte da história do povo de Israel. E Maria dá o seu sim para algo totalmente novo naquela história. Ela não poderia imaginar que seria ela a virgem escolhida de Deus. Nós vimos na primeira leitura que não é nova a profecia de que o Salvador nasceria por uma virgem, mas ela nunca imaginaria que fosse por ela ou alguém da família dela, porque sequer corresponderia de fato ao princípio da linhagem de Davi, que vem do seu esposo José. Esse sim. Então Jesus descende da linhagem de Davi por José e não por Maria. Enfim, que nós podemos entender é que uma jovem comum, não tão pobre, não tão rica, mas anônima com certeza, desconhecida do povo, a não ser pela fé de seus pais, de uma comunidade pequena, comunidade de fé. E hoje essa liturgia nos mostra justamente juntando tanto a primeira leitura, o Salmo, a segunda leitura e o Evangelho, que estão totalmente conectados. Todos eles vêm no sentido de o fim de uma época, um fim de um período que são as antigas alianças e o início da nova e da eterna aliança. E todas as alianças antigas, de uma forma ou de outra, querendo Deus ou não, foram marcadas justamente pelo holocausto e por sacrifício, por sangue. E agora um outro período, um novo período, vem anunciar a nova e eterna aliança com o próprio Deus encarnando-se em seu Filho e dizendo qual é a sua vontade, a construção de seu reino. E essa eterna aliança, segundo o Evangelho de hoje, vem marcada justamente pelo fim desses ritos vazios, desses ritos idolátricos. Instauram-se no corpo e no sangue do Filho de Deus. O último grande sacrifício necessário é a vida concreta colocada agora à disposição da justiça de Deus. Esse sim de Maria não foi uma submissão cega, muito pelo contrário, é um ato de total liberdade. Ela poderia recusar, mas não o fez. Ao aceitar o Messias, ao aceitar gerar o Messias, um projeto de Deus, ela aceita o projeto de um reinado que vai mexer com os poderes instituídos, com os poderes políticos e religiosos. E ela sabe que desde o começo, desde seu sim, ela sabe que isso não vai ser muito vigoroso, que isso não vai ser muito bom para ela mesma. Mas ela simplesmente transcende o seu eu, ela não liga, não se importa com o seu eu, no sentido de colocar-se totalmente a serviço de Deus, abandonar-se na providência de Deus, sem fazer ideia do que vem pela frente, mas já sabendo que não será bom. Não tem como ser bom. Dizer que é mãe de Deus e mãe do Filho de Deus, naquela sociedade, não tendo ainda mantido relações com o marido, José, já começaria
com tudo para dar errado, começaria com tudo ruim. Mas ela não se importou. E ciente de tudo isso, ciente de que tudo poderia dar errado e que no final daria errado com certeza, porque não tinha como dar certo para ela, não seria beneficioso para ela enquanto pessoa, com certeza, na lógica do mundo, dizer que era mãe do Filho de Deus. Não seria, não tinha como ser. E mesmo assim ela aceita. E esse projeto, gestado a partir do sim de Maria, o início da construção do reino de Deus e a história da salvação, é aquilo que une a mim e a você, apesar de toda a diferença que nós possamos ter. A partir de Jesus somos todos e todas irmanados, independente de todas as nossas diferenças, todos e todas somos colocados como filhos e filhas de Deus. A partir do sim de uma mulher simples, da Palestina, uma mulher simples. Imagina que o sim de Maria, de alguma forma, ele nos mostra também o poder que eu e você temos ao dizer sim para Deus e aderir a seu projeto da construção do seu reino. O como que, apesar de nossa insignificância, eu e você somos tão importantes para Deus, e como que nós podemos fazer grandes coisas mesmo nas pequeninas coisas da nossa simplicidade, daquilo que nós somos capazes de fazer, do nosso pouquinho. Como que isso é grande no reino de Deus, como que isso pode ser tão grande assim no reino de Deus. Na Evangelii Gaudium, o Papa Francisco diz que Maria é aquela que sabe transformar um curral de animais na casa de Jesus. Com os pobres paninhos, uma montanha de ternura, essa dinâmica de justiça e de ternura, de contemplação e de caminho para os outros, de referência para os outros, é o que faz, de fato, de Maria um grande modelo para a evangelização, um grande modelo a ser seguido. Maria, na sua simplicidade, mas também na sua coragem, na sua audácia, ela nos convoca. Nós não podemos ficar parados e paradas sabendo que a mãe da nossa fé, apesar de todos os pesares, ela disse sim. E até hoje está conosco, intercedendo por nós. Quem somos nós que nos dizemos cristãos e cristãs, seguidores e seguidoras do Filho de Deus? Quem somos nós para não aceitar essa adesão e, ainda que na liberdade, nós não aceitássemos o reconhecimento de Maria? É aquilo que não tem como não ser realizado. Inclusive as religiões não cristãs, como o islamismo ou o judaísmo, reconhecem Maria de uma forma ou de outra. E todas as igrejas cristãs, ainda que não como a nossa, também reconhecem Maria, pelo menos as igrejas cristãs sérias, as igrejas que se dizem cristãs e são sérias. Meu irmão e minha irmã, eu convido você, convido a mim mesmo a cada vez mais nos inspirarmos em Maria, na sua paciência, na sua amabilidade, mas também na sua coragem, na sua audácia, a querer enfrentar os seus medos e manter-se em pé diante da cruz, diante do sacrifício do seu Filho, para salvar os nossos pecados. Fez aquilo que deveria fazer, fez aquilo que foi necessário, mantendo-se de pé.
Que o Espírito Santo de Deus possa nos dar também esta coragem, também essa audácia para fazermos aquilo que tivermos que fazer em nome da construção do projeto do Reino de Deus. E que o sinal de Deus hoje, Emmanuel, que é Deus conosco, esteja de fato presente em nossa vida, em cada momento, no dia a dia, no trabalho, na família, na igreja também, mas principalmente fora da igreja, que nós possamos ser referência, que nós possamos ser testemunhas do amor de Deus e dessa coragem, dessa audácia, desse amor, dessa amabilidade de Maria. Ela que se colocou serva, que nós possamos também nos colocarmos servos e servas da construção do reino de Deus. Jesus, Mestre da Paz, que assumistes nossa carne para nos ensinar o caminho do amor, dai-nos a coragem de Maria para dizer sim aos vossos apelos de justiça. Mesmo quando o medo bater à porta, Maria, Mãe da Esperança e Mulher do Povo, roga por nós, para que sejamos portadores da luz nas periferias do mundo. Amém.